Bom dia, 8F, tudo bom? Espero que todos estejam bem, preparados aí já para mais uma aulinha de ciências. Bem, o último assunto que nós vimos foi energia. E aí nós aprendemos as fontes de energia e vimos que todos os equipamentos elétricos precisam de uma fonte geradora de energia. Agora a gente está estudando o corpo humano, que pode ser comparado a uma máquina, à medida que a gente consegue perceber que a gente também precisa de um suprimento de energia através dos alimentos, e também precisamos, regular o funcionamento dessa máquina. Então, os sistemas trabalham para regular o funcionamento do corpo. Antes de aprender sobre os sistemas, a gente está trabalhando sobre a fonte de energia que alimenta nosso corpo. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre bioquímica, que são os compostos químicos necessários para o funcionamento da vida, especificamente o corpo humano. Certo? Na aula passada, nós falamos sobre o conceito de energia no corpo humano. Ele é medido em calorias. Nós falamos sobre as fontes, como a caloria ela pode ser medida, nas diversas fontes de alimentos. Bem, então qual é o objetivo dessa aula? Nós vamos caracterizar esses tipos de alimento. Primeiro, vamos diferenciar novamente os orgânicos dos inorgânicos e vamos hoje aprender a caracterizar os 3 principais compostos orgânicos: carboidratos, lipídios e proteínas. E sempre focando na importância desses compostos para a nossa vida. Aonde que eles agem, por que eles são importantes, por que a falta dele pode me causar algum tipo de dano. Sempre trazendo o conteúdo que a gente aprende para a nossa vida. Como esse conteúdo pode me ajudar? Por que é importante eu saber disso? A gente está aprendendo sobre como usar a nossa máquina do corpo humano. Usar bem para evitar doenças, evitar os danos. Bem, então esse mesmo slide aqui eu deixei de gancho da aula passada. Bioquímica da vida. Então vamos lá. Quais são os compostos químicos necessários para a vida? Os elementos químicos necessários para a vida, eles se resumem numa abreviação chamada CHOMPS. Nem coloquei aqui porque isso é só um detalhe. CHOMPS relembra para a gente o C do carbono, o H do hidrogênio, o O do oxigênio, N do nitrogênio, P do fósforo e o S do enxofre. Esses elementos que eu falei, eles estão lá na tabela periódica. Eles são os elementos químicos mais abundantes no corpo de todos os seres vivos. Aí esses elementos eles se combinam uns com os outros e formam os compostos químicos. Os orgânicos são aqueles que só existem dentro dos seres vivos. E os inorgânicos são aqueles que também estão no ser vivo, mas ele pode ser encontrado fora do ser vivo. Por exemplo, água e sais minerais. Hoje a gente vai falar desses 3 primeiros orgânicos aqui, tá bom? Bem, então dando início ao carboidrato. Principal função do carboidrato: ela é a fonte primária de energia para o corpo. Meu corpo vai precisar de energia para exercer algum movimento, pensamento, alguma função celular? É do carboidrato que ele vai tirar essa fonte. Aonde que a gente pode encontrar eles? Nos vegetais, a gente encontra na forma de amido, por exemplo, na farinha, no arroz, na mandioca. Então, quando a gente come pão, massas, lasanha, macarrão, é tudo fonte de carboidrato. Ainda nos vegetais, a gente pode encontrar na celulose, né? É o que compõe a célula do vegetal. Então, quando a gente come alface ou então outras folhas, grãos, cereais, a gente está se alimentando dessa celulose que, por curiosidade, o corpo humano não consegue digerir. Mas a fibra, como é chamada celulose no processo digestivo, ela ajuda a formação do bolo fecal, ajuda na digestão como um todo. Esses 3 carboidratos aqui, glicose, frutose e sacarose, esse trio, são as formas mais simples de carboidrato. É a forma que o intestino vai conseguir absorver. Então, veja bem, é como se o carboidrato fosse uma pecinha de Lego. E aí você junta várias pecinhas de Lego para formar peças maiores. Cada pecinha de Lego são esses compostos mais simples: frutose, glicose e sacarose. E a combinação destes forma vários tipos de carboidratos, como o amido. O amido é uma junção de várias moléculas de glicose, por exemplo. Bem, a lactose. A lactose também é um tipo de carboidrato. Mas lembra que eu falei que pode ter a junção de alguns bloquinhos desse Lego? A lactose é a junção da glicose com a galactose. E aí, como é uma junção, o corpo, para digerir, para absorver essa molécula, ele vai precisar quebrar. E para quebrar, para separar a glicose da galactose, é necessário uma enzima, a enzima lactase. Então, olha como os nomes se parecem. A lactose precisa da enzima lactase para ser digerida e o corpo poder absorver a glicose e a galactose, que vão servir como fontes de energia. Tá bom? Coloquei aqui alguma imagem de alguns carboidratos e um link para mais detalhes sobre carboidratos aqui. Vamos falar da intolerância à lactose? O que tem de importante nesse tópico? Lembra que eu deixei aqui, no última informação?
Se você não tem essa enzima lactase, a gente não vai conseguir digerir a lactose. Então, olha o que acontece. Se a pessoa não consegue digerir, essa enzima fica lá. Olha só, sem a lactase, essa enzima, perdão, a ausência dessa enzima vai fazer com que a lactose fique no seu estômago e desça para o intestino, ela sem conseguir ser digerida, ela vai provocar um inchaço abdominal, náuseas, diarreia, uma reação do corpo com as próprias bactérias presentes no nosso corpo. Então, aqui tem algumas fontes de lactose, não é só o leite, os derivados do leite, tá bom? A pessoa que é intolerante à lactose pode, eu quero muito comer um chocolate, ou então tomar um Nescau, um todinho. Beleza, ela pode, é só ela tomar essa enzima lactase, que ela não produz. Então, sempre com recomendação médica, ela pode, né, procurar comprar esse medicamento e ingerir. Quem, eu não tenho problema com lactose, posso tomar esse remédio aqui? Pode, não vai acontecer nada com você. Eu falei pode, mas não deve, né? Óbvio que não é recomendado se você não tem necessidade. Para mais informações sobre lactose, eu coloquei um link aqui também para quem tiver curiosidade, certo? Olha aqui, olha só que legal, ainda sobre intolerância à lactose, né? Olha aqui a imagem sobre como acontece. A lactose. Então, primeiro vamos focar nessa imagem aqui da direita e da esquerda, mostra o mesmo processo. A diferença é que um está explicando em inglês, outro em português. Mas é o mesmo processo. Eu preferi esse do inglês aqui, tá um esquema mais fácil para a gente entender, olha só. No intestino, quando a pessoa ela é tolerante à lactose, ou seja, não tem problema com a lactose, ela ingeriu a lactose, a enzima lactase vai separar a glicose da galactose, a pessoa vai ingerir esses carboidratos de forma normal. Agora, se o indivíduo é intolerante, significa que ele não tolera. Ou seja, a lactose não vai ser digerida, né, não vai ser quebrada, e as bactérias naturais do intestino do indivíduo vão começar a produzir gases, porque vai fermentar essa lactose. E aí os sintomas podem ser diarreia, inchaço, dor. Cuidado para você não confundir o conceito de intolerância à lactose com alergia à proteína do leite. A lactose, a gente está falando aqui, é um carboidrato, mas o leite também tem proteína e algumas pessoas têm alergia a essa proteína. Então, veja bem, a pessoa que tem alergia à proteína do leite, adiantaria tomar aquele remedinho com a lactase? Não faz o menor sentido, porque o problema é outro, né? Uma questão de hipersensibilidade a essa proteína, tá bom? Então, aqui está um quadro informativo, aqui na direita tem a diferença entre o que é as reações e os diagnósticos, tá bom? Então, relembrando, a lactose é quando a pessoa, né, é o carboidrato do leite, algumas pessoas têm intolerância a esse carboidrato, e já a alergia ao leite é quando a pessoa é hipersensível à proteína do leite, tá bom? Esse slide aqui que eu tinha passado. Fibras e alimentação. Lembra que eu falei que a celulose ela não é digerida pelo ser humano? Ela não é digerida pelos mamíferos. Então, veja bem, quando a gente ingere o alimento rico em fibra, como folhas e grãos, ele não vai ser absorvido, ele não fornece calorias, portanto, ele não vai engordar, ele não vai ter um aumento energético, né? E elas diminuem a absorção do colesterol, diminuem a absorção de gordura, de açúcares totais e causam uma sensação de saciedade, ou seja, estou satisfeito por um bom tempo. Ou seja, ótimo, né, para uma alimentação saudável. E ela tem o poder de regular o trânsito intestinal. Que trânsito é esse? Né? Tem sinal de trânsito, travessia de pedra, é o intestino, né? A pessoa vai fazer cocô todo dia. É isso que está dizendo aqui, tá bom? Corpo humano, tem que superar esses nojinhos. Todo mundo faz cocô. Alimentos ricos em fibras. Bem, pães integrais, cenoura, couve, casca de maçã, aveia, farinha, feijão, tá bom? Tudo isso aqui é rico em fibra e ajuda no processo de digestão, a diferença entre fibras insolúveis e solúveis. Lembra que eu falei que todos os mamíferos não conseguem digerir? Pensa nesse amigo mamífero aqui, nas vacas, que ficam o dia inteiro comendo folha. Se alimentam basicamente de celulose, né? Como que elas vão conseguir energia? Olha que legal. Dentro dos ruminantes, você não é um ruminante, então você não tem isso, mas os ruminantes possuem dentro deles um grupo de bactérias que trabalha ali em conjunto com as vacas. A bactéria digere a celulose para a vaca. Então, por que a bactéria está fazendo isso? Poxa, ela está ganhando abrigo, proteção e alimento. E a vaca está ganhando a energia da celulose, que sem a celulase, que é uma enzima que a bactéria produz, ela não conseguiria possuir essa energia, né? Não conseguiria ter energia para sobreviver. Essa é uma relação onde é boa para dois indivíduos de espécie diferentes, chamada de mutualismo. Muito bonito esse processo. Bem, aqui eu coloquei uns exercícios bem tranquilos de fixação. Vou deixar aí como sugestão para vocês fazerem ao longo da aula, tá?
Passei o 2, passei o 3, pronto. Próximo tópico. Então é isso. Sobre carboidratos, né? Já terminamos as informações, algumas perguntas. Na atividade da semana, vocês vão ver que tem 2 perguntas relacionadas ao que foi falado aqui, tá bom? Segundo grupo, lipídios. A principal função do lipídio é reserva energética. Veja bem, do carboidrato era fonte de energia, do lipídio ele vai ser reserva. Reserva por quê? Hoje em dia, o nosso modo de vida é muito diferente dos nossos antepassados, quando a nossa espécie Homo sapiens sapiens surgiu. Veja bem, o Homo sapiens sapiens ele não tinha supermercado, não tinha iFood, não tinha geladeira. Então, para o desenvolvimento da espécie, para a sobrevivência da espécie, o que é importante? Poxa, comer, eu tenho uma fonte de alimento, vamos estocar, porque eu não sei quando vai ser a próxima refeição. O nosso modo de vida, né, isso permanece, mas é claro que o excesso de lipídios, o excesso de reserva energética causa diversas doenças e que afetam a nossa saúde. Mas ele também tem outras funções, por exemplo, a membrana das células. Todas as células do nosso corpo possuem lipídios, ou seja, possuem gordura. Então não tem ninguém que pode, eu tenho 0 gordura no meu corpo. Possível, porque toda célula sua tem gordura, tem lipídio na membrana. Alguns hormônios são feitos à base de lipídio. Nós vamos estudar o corpo humano e vamos falar sobre o aparelho reprodutor. Os hormônios sexuais, eles são à base de lipídio. Por exemplo, quando uma pessoa está anorexa num caso extremo, não consegue nem mais, né, tem 0 ingestão de lipídios. Essa pessoa pode ter deficiência na produção de alguns hormônios sexuais, podendo vir a não menstruar mais, podendo ficar estéril, perder as caracteres sexuais secundárias. Isso é um dos efeitos colaterais. A gordura ela também funciona como isolante térmico, né, para animais que vivem em regiões muito frias, Polo Norte. Pensa no urso polar, na baleia, na foca. São animais que têm muita reserva energética, né, a partir dos lipídios. Isso é importante para esquentar o corpinho deles. E também uma proteção mecânica, né, contra choques. Existe lipídio tanto nos animais, como nos leites, gema de ovo e derivados na carne. E nos vegetais tem lipídio no coco, na azeitona, abacate, amendoim, castanha. Tá bom? Lembrando que o excesso de carboidratos que a gente ingere, por exemplo, né? Estamos falando ali antes a gente falou dos carboidratos. Macarrão é carboidrato. Se a pessoa ingere muito carboidrato e não usa a energia disponível no carboidrato, esse carboidrato é transformado automaticamente em gordura no nosso corpo e fica estocado na forma de gordura. Qual é a diferença? A diferença é que a gordura, olha aqui a função, reserva. Então não está disponível de imediato. O corpo vai demorar muito mais quando ele precisar usar essa energia que agora está armazenada na forma de lipídio. Tá bom? Gordura trans. O que é isso? Está dentro do grupo de lipídios. E a gordura trans, é importante ressaltar, existe gordura trans natural em alguns alimentos, mas ele naturalmente ele vira uma porção muito pequena, quase ínfima. Agora, a indústria consegue produzir gordura trans a partir de um processo de hidrogenação. Por que a indústria ia fazer isso? Porque esse processo de hidrogenação faz com que os alimentos fiquem, olha essa informação aqui, o processo fica o alimento fica mais sólido, mais saboroso, mais crocante, né, tem maior durabilidade. Pô, beleza, tá ótimo, né? Ótimo não, olha aqui, ele é prejudicial à saúde. Aumenta o nível de colesterol ruim, o LDL, e diminui o colesterol, que é o bom. Na verdade, a molécula de colesterol é a mesma, mas o destino deles é diferente. Por isso que a gente diz que o LDL é o ruim e o HDL é o bom. Bem, então, o que isso influencia no meu corpo? Aumenta a chance de arteriosclerose, infarto, AVC, que é o acidente vascular cerebral. Poxa, não quero isso para mim. Então, próxima vez que for comprar um alimento, principalmente, bolacha, né, que é biscoito, chocolate, sorvete, salgadinho, qualquer coisa que, né, tenha margarina, pipoca de micro-ondas, olha na informação, na tabela e procura lá, gordura trans, tá bom? Bem, e aí por último vamos falar das proteínas. Proteína, a principal função dela é a construção do corpo, basicamente a gente encontra proteína na pele, ela pode ser, né, participar da produção de hormônios, funciona como enzimas. O que é enzima? A gente mencionou já enzimas lá no início da aula. Elas fazem com que reações químicas aconteçam, né? Algumas proteínas funcionam como hormônios, aqui tem uma imagem ilustrando isso. E aí, aqui, né, fontes de proteínas, ovos, leite, carne, tá certo? Carne de qualquer animal. As proteínas são formadas a partir de aminoácidos, que é um tipo de molécula menor, e a composição, né, a combinação desses aminoácidos formam todas as proteínas que nós conhecemos, tá certo?
Bem, essa questão do desafio, vamos responder na aula